política, crise hídrica, crise espiritual. Eu gostaria de falar hoje sobre a crise do ser. Nós vivemos um tempo de muitas dificuldades, todos nós. E é um momento para você repensar a sua vida, você se reinventar. Se você continuar sendo essa pessoa que você é, a crise vai passar por cima de você. Você vai lamentar, e não vai resolver nada. A Bíblia diz, por mais que eu esteja ansioso, eu não acrescento nada à vida. Você não muda a situação de uma enfermidade na família. O familiar teu está com ansiedade, vai mudar em quê? A enfermidade dele lá. E nada. Por isso que a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. É uma oportunidade boa para você rever os seus conceitos, seus valores. Eu coloquei aqui que apesar de sermos pais de família, irmãos, líderes espirituais, qualquer coisa que você seja, você é ser humano. E como ser humano você sente. A tua humanidade ela é atingida sim com essa crise que nós estamos atravessando. Um filósofo chamado Sêneca disse o seguinte: eu sou humano e nada do que me é humano é estranho. Eu sou humano, nós somos seres humanos. Então você pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma criança, pode ser um adolescente. Você é criado à imagem e semelhança de Deus e você também está sofrendo com essa crise. Só que independente de eu falar para fora, hoje eu queria falar para dentro. A crise do ser é uma crise ontológica. A tua crise, uma crise pessoal. Eu não poderia deixar de ir ao primeiro homem criado em mais semelhança de Deus, Adão. Antes, crise é um tempo onde incertezas e preocupações superam sonhos e expectativas. Quando você está em crise, você fica abafado. Paira na tua mente e no teu coração incertezas e preocupações que acabam superando os seus sonhos e suas expectativas. Você acha que você vai ficar nessa crise 24 horas, 365 dias, não vai passar. O Brasil já passou por crises semelhantes a essa, piores do que essa. Quando a inflação era lá em cima, na década de 80, você ia no mercado e não tinha nada para você comprar. E agora? Então, mesmo nesse tempo onde as incertezas e as preocupações acabam pairando na nossa mente, no nosso coração, e os nossos sonhos vão sendo adiados, nossas expectativas vão sendo frustradas, nós não podemos perder a esperança. Eu vou pregar 3 mensagens sobre crise. Hoje eu vou falar sobre a crise do ser, essa crise ontológica, essa crise do coração, essa crise da essência de cada um de nós. Eu vou apontar aqui personagens bíblicos que vivenciaram isso. Obrigado, Antônio. Que passaram por momentos tão difíceis como o nosso, ou pior que o nosso. Eu tenho certeza que você vai se identificar com alguns deles. Tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com a sua vida. Enquanto eu estava aqui fazendo, escrevendo, montando esses slides, eu estava vendo, meu Deus, eu me identifico com esse personagem bíblico aqui. Sou muito parecido com ele na minha personalidade. Então, primeiro Adão, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. A crise matriz, a crise matricial. Gênesis capítulo 3 aponta para essa crise do bem e do mal. A crise de Adão. Gênesis capítulo 3 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim.
Respondeu a mulher serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Essa é a crise do bem e do mal, ou como eu coloquei ali, uma crise sem nome. Eu vou dizer por quê. A crise do bem e do mal. Essa opção que eles tiveram. Essa oportunidade que eles tiveram diante do Criador. Adão e Eva, eu coloquei Adão como esse representante matricial, a nossa matriz. Adão, ele representa cada um de nós diante de uma situação como essa. Eles ali estão nos representando. Eles estão entre o bem e o mal. Querer ser mais do que nós somos. Quantas vezes na vida nós queremos ser mais do que nós somos? Essa semana aqui nós estávamos na célula de homens aqui discutindo, e um texto que nós lemos aqui foi justamente esse, Paulo dizendo: não ambicioneis coisas altas demais. Os antigos dizem o seguinte, que você só pode ir onde você coloca o teu chapéu. Nossos pais, nossos tataravós, eles andavam de boné, de chapéu, e eles tinham um local para eles colocarem o boné, o chapéu, e ele ia lá e colocava, dando uma ideia aqui, ali você alcança. Quantas vezes nós queremos ir além daquilo que eu alcanço, daquilo que eu posso, além das minhas condições? A serpente se vale dessa fragilidade, dessa fraqueza, e ela conversa, e ela sussurra, e ela intenta na mente e no coração de Adão e de Eva nossos temores, nossos medos diante do bem, a crise do existir e do viver, como foi trabalhado aqui semana passada. Eu existo ou eu vivo? A minha vida é uma existência apenas, ou eu valorizo a vida que Deus me deu lá em João 10? E eu vos dei vida para que vocês vivam e vivam com abundância. Eu coloquei essa semana nas redes sociais: é possível abençoar pessoas com muito pouco. Às vezes nós pensamos que para abençoar alguém tem que ser muita coisa. Você pode abençoar a Bíblia diz com um copo d'água. Começa com um copo d'água, e às vezes nós não fazemos isso. Abrir a porta da nossa casa para alguém, dar um copo d'água, oferecer uma carona, abençoar uma pessoa. E são coisas assim tão simples e tão pequenas. Isso vai se revelando em cada um de nós. A minha crise é uma, a tua crise é outra. Talvez a minha crise é diante do diabo, que me tenta. Talvez a tua crise é diante de Deus. Por isso que é uma crise sem nome. Essa crise que está sempre diante de nós, essa crise adâmica. Tentam colocar, principalmente a religião, mordaça em nós. Eu coloquei aqui, imagine vocês, pessoas que combatem o homossexualismo. Eu já conversei com uma jovem, ela chegou para mim e falou assim: Roberto, eu gosto de mulher. Eu tenho uma tendência a gostar de mulher. Meu namorado me enche de presente. Faz tudo para mim, mas eu gosto de mulher. Que crise! Diante dos padrões morais, diante do bem e do mal. O outro já chega para mim e fala assim: eu gosto de homem. Desde criança que eu carrego isso dentro de mim. Essa crise. Eu gosto de homem. Eu sou homem, mas eu gosto de homem. Se papai souber, ele me mata. E aí? A tua crise é uma, a minha é outra. A crise diante de Deus e a crise diante da serpente.
Aqui estão Adão e Eva. Essas escolhas vão nos afetar para o resto das nossas vidas. Se você faz uma escolha diante de uma crise dessa, do conhecimento do bem e do mal, você afeta a tua posteridade. Quantas crianças e adolescentes sofrem hoje, descartando essa questão de herança? Nessa semana a gente estava num local, acho que lembra, discutindo sobre isso, né? Davi, diante do pecado de adultério, já pensou se ele transfere para a sua raiz genealógica, Raab, que era prostituta? Eu tinha uma prostituta na minha família, por isso que eu tenho essa tendência à prostituição, à adultério. Você tem que assumir responsabilidades. É muito fácil colocar a tua crise que você enfrenta hoje para o teu pai, para a tua mãe. Assuma a responsabilidade. A Bíblia diz que a responsabilidade é pessoal e a salvação é individual. Mas às vezes a gente pega doutrinas que às vezes a gente nem estuda direito, a gente sai jogando no povo e dizendo, não, porque meu pai era prostituto, eu também sou prostituto, minha mãe tinha uma tendência ao lesbianismo. A gente precisa aprofundar mais, a gente é muito leigo nesses assuntos, mas são crises que nós vivenciamos no coração. O Papa passa por essa crise aqui. O Papa Francisco passa por essa crise aqui. Para escolher entre o bem e o mal, o que eu faço? Uma serpente te azucrinando ali no teu ouvido. É uma crise. A segunda crise é a crise de Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo 17. É a crise do outro que vaza para nós. Vou ler muito pouco. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: porque você nos tirou do Egito, foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés chamou o Senhor: que farei com este povo? Então estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. A crise do outro. A crise do outro. A crise que te faz pecar. Você já passou por isso? Não sou eu que estou no problema, é o outro que me colocou no problema. Moisés está em apuros aqui, não por ele, mas pelo outro. Só um adendo rapidinho. Uma vez eu prestei 5 cheques para uma pessoa. 5 cheques. Sabe quantos cheques bateu no saldo? Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Sabe quantos cheques bateu? Nenhum. Ele não pagou nenhum. Eu entrei numa crise, porque eu quis ajudar alguém. Isso a gente enfrenta, os profetas enfrentaram, homens de Deus enfrentam. O povo queria água para beber. Começaram a testar Deus, colocando o Senhor à prova. O povo está sedento, o povo pede água. Eram escravos, não tinham onde beber. E vão pressionar Moisés. Quantas vezes nós somos pressionados por circunstâncias externas? São filhos nos pressionando, são esposas nos pressionando, são maridos nos pressionando, são líderes espirituais nos cobrando, nos impondo. É uma sociedade. Uma mulher de 33 anos, amiga minha, missionária em Goiás, 33 anos, o pai dela chegava sábado à noite e falava assim: minha filha,
Você não vai sair, não? Sábado domingo. Tá passeando, filho. Tipo assim, ei, 33 anos e nada? Pressão do outro, a crise do outro, que vaza para nós. Aqui está Moisés diante dessa situação, sendo pressionado. Talvez no teu caso, você está bem, mas alguém está te pressionando, alguém fica te impondo as coisas, alguém fica te cobrando as coisas, alguém fica requerendo de você algo, alguém fica o tempo todo em cima de você. E sabe o que acontece? Deus fala para Moisés: falai a rocha. Aí Moisés, estressado pela pressão do povo, ele fere a rocha. E aí você sabe o que acontece comigo? Por causa do outro, Moisés foi prejudicado e não entrou na terra prometida. Só avistou de longe. Quem entrou foi Josué, Caleb e o resto. A pressão era tão grande. Nós queremos água. Você nos tirou do Egito para nos colocar nesse deserto aqui sem água. É para isso que você quer que eu vá para a igreja? Para pagar esse preço? De ser crente? De ser gospel? É para isso que você quer que eu vá para a igreja? Para encontrar aqueles irmãos lá? Cada um falando mal do outro. É para isso que você quer que eu vá para a igreja? Pressão de fora, externa. Talvez você esteja vivendo isso. Como eu coloquei aqui, isso vai reverberando e vai te atingindo de alguma forma. É a massa que vai sendo impelida pelo infiel, pelo falso. Isso vai pairando na nossa mente e nos nossos corações, com sugestões, com toques. Na crise, você tem que fazer isso. Eu me lembro da época que eu estava desempregado, recém-chegado da Grécia. Joelma, grávida de Priscila. O meu cunhado falou assim: Joelma sai para trabalhar 5 horas da manhã, todo dia. Trabalhar na barra. E o meu cunhado falou assim: por que esse cara não põe uma barraca de banana na feira e vai vender? A esposa dele sai 5 horas para trabalhar e fica em casa. Só que Deus tinha falado: eu fechei todas as portas para você. Se eu colocasse uma barraca de banana, o sol ia bater, estragava a banana, não vendia nada. Porque eu tentei vender alguma coisa e não deu certo. Deus falou: eu quero você ver na Bíblia, eu quero você orando, eu quero você visitando essa rua aqui todinha, e esse bairro aqui todinha, essas casas aqui todinha. Durante 6 meses eu fiz isso. Depois ele me trouxe para cá. E aí, irmãos? Você está vivendo esse inferno, como diz Jean Paul Sartre, o inferno são os outros. Porque é fácil a gente transferir para os outros a pressão dos outros. Se você não tem uma personalidade diante de uma pressão externa, isso é uma crise do ser. Já viu aquela pessoa que fala assim: eu entrei nessa furada porque fulano me influenciou. Lá no Rio nós chamamos de teleguiado. Pô, cara, você é teleguiado. Você tem que ter personalidade. Eu falo para as crianças, para os adolescentes: vocês não podem ser seres manobráveis. Tem que ter personalidade, dizer não. A turma toda está dizendo assim: eu estou dizendo não. Eu não sou um adolescente manobrável. Eu não sou um jovem influenciável. Que é uma linguagem, uma gíria do Rio de Janeiro. Teleguiado, fulano é teleguiado. Ou seja, ele vai pela cabeça dos outros. Moisés se deixou levar. Era uma pressão muito grande. Eu vou ter que ir. Pastor passa muito por essa crise. Que é uma pressão, é uma sugestão, é as comparações. O que acontece lá naquela igreja, você quer que aconteça aqui também. Lá tem coral, você quer que tenha coral aqui também. E fica pressionando. Não é porque lá acontece isso, por que aqui também não acontece? É porque lá o pessoal roda e cai. Aí você quer que roda aqui também. Sabe? Só Deus para aguentar. Os futuros pastores da comunidade se preparam. Porque não é fácil, não. Só graça. Eu coloquei aqui: só a graça para aguentar. Só Jesus para conviver, para viver. Como diz um ditado, presta atenção: viver com Deus no céu, só a glória. Viver com os crentes na terra é outra história. Pegaram aí? Viver com Deus no céu
Só glória. Agora, viver com os crentes na terra é outra história. Não é fácil, é uma pressão grande, a pressão do outro na tua cabeça, sabe? E aí você às vezes fica desestabilizado emocionalmente. Você vive isso. Terceira crise, a crise do profeta Elias, a crise de solidão. Lá na sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. Vou falar um pouquinho do 18, um pouquinho à toa, mas o que eu quero falar mesmo é do 19, é a crise de solidão. Capítulo 19, vou ler só pouquíssimos versículos. Ora, Acabe, sei que você está abrindo aí, mas não estou ganhando tempo, tá? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem. Presta atenção. Olha o recado da mulher para o profeta Elias. Profeta Elias. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Verso 3, olha o profeta aí, olha o homem de Deus. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E aí? Ele enfrenta os profetas de Baal numa coragem assim extraordinária. Os caras vão lá se retalhando, acabam morrendo. O Senhor faz descer fogo dos céus. E aí no capítulo 19, isso tudo no capítulo 18, chega no capítulo 19, Jezabel, esposa do rei Acabe, manda um recado para o profeta Elias: assim como você fez com ele, eu vou fazer com você. Eu troco de nome se amanhã não acontecer com você o que aconteceu com eles. E a Bíblia diz que o homem de Deus, o profeta de Deus, teve medo e fugiu para salvar a sua vida. O que é interessante aqui nessa passagem é que ele vai para a caverna, e quando ele está lá na caverna, o Senhor fala algo com ele maravilhoso. Acompanhe comigo aí no verso de número 9. Aí mesmo no capítulo 19, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Como aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Não era o que você está fazendo lá aí, Elias? Aqui, Elias, sabe por quê? Porque Deus está na caverna com ele. Deus chegou primeiro que ele. Aquela musiquinha do, esqueci o nome dele, canta igual Roberto Carlos, esqueci o nome dele, lá de Campo Grande, no Rio. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Como é? J. Neto. Que figura está o J. Neto? Lá no Rio, só na graça. Que figura esse J. Neto. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Deus já está na caverna antes de você chegar. Amém. Antes de você chegar, Deus já está na caverna. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Teu lugar não é aqui. Mas, muitas vezes nós somos levados a ir para a caverna assim, como eu coloquei aqui, o pavor, o medo. Sabe por quê? Ele vai dizer para Deus que ele era o único que não dobrou o joelho para Baal. Um único. Quantas vezes você tem essa síndrome de que você parece que é a única pessoa no planeta, e quando você olha na comunidade, você olha na sua família, você olha na cidade, você fala assim: não é possível que ninguém está enxergando o que eu estou enxergando. Irmãos, eu tenho essa crise às vezes, não como vaidade, não como ensoperdecimento, mas como visão da obra de Deus. Eu falo assim: não é possível que esses pastores não estão vendo isso. E os caras construindo prédio, outros caras prédio. Não é possível. Se vocês pegam esse dinheiro desse prédio e abrem uma escola de música numa comunidade dessa e falam assim: eu vou bancar a tua faculdade de odontologia durante 4 anos, para um jovem estudioso numa comunidade, não sou. Mas os caras só querem construir prédio.
Mega Church. Mega Church. Igrejas maravilhosas. Prédios lindos. Exponenciais. A crise que Elias. Deus chega para Elias e fala assim: meu filho, tem 7.000 pessoas que não dobraram o joelho para Baal. Então ele olha para a igreja e fala assim: meu Deus, essa galera só quer saber de grana, de roubo, mas há comunidades sérias, há pastores sérios, há líderes sérios, há homens de Deus, há mulheres de Deus, há gente que consagra a vida, há gente que não vende a alma para o diabo, há gente que quer fazer a obra de Deus. Está numa caverna. Está numa caverna. Talvez seja o teu caso, essa tua crise de integridade. E Deus acalma Elias, ele vai saber que há 7.000 pessoas que não dobraram o joelho para Baal, e ele não está sozinho. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: meu Deus, eu estou numa crise aqui, estou solitário, não tem ninguém por mim. Como aquele homem lá no tanque de Betesda, né? Ninguém aparece, porque quando as águas se movem aqui, o anjo vem e move as águas. Ninguém me ajuda, ninguém. Quantas vezes você também pensa que você está sozinho? Eu falo assim: não tem ninguém. Não tenho marido, não tenho esposa, não tenho filhos, não tenho ninguém. Será que realmente você está sozinho? Será que essa é a tua crise de solidão? Não é uma crise de solitude, é uma crise de solidão. A pessoa está se sentindo sozinha, sem ninguém para compartilhar, sem ninguém para conversar, sem ninguém para dividir. Se sente um estranho. O salmista no Salmo 139, sabe o que ele diz? Se eu pudesse, eu tomaria asas como de águias e voaria. Intuitivamente eu ouvi isso durante muitos anos da minha vida, através da minha mãe. Ela usava a seguinte expressão: se eu pudesse, eu sumia. Mamãe sempre falava isso. Eu não entendi, depois eu lendo a Bíblia. Está aqui o salmista no Salmo 139, dizendo que se ele pudesse, ele voaria para lugares desertos. Você está com essa sensação hoje? Se eu pudesse, eu sumia de campos. Se eu pudesse, eu sairia dessa casa. Se eu pudesse, eu sumiria desse lugar. Essa é a tua crise. Essa é a tua sensação. Você se sente só, se sente um estranho, está em dúvidas, está fazendo várias perguntas, coisas ocultas, escondidas, coisas que não se revelam e os anos estão se passando. Seria essa a tua crise? A crise de Davi, o rei Davi. A crise do silêncio de Deus. Abra sua Bíblia, Salmo 42. Nós estamos falando sobre a crise do ser, essa crise ontológica, de dentro para fora. Olha o salmista: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Para mim, entre todas essas crises que eu já falei, recapitulando aqui, a gente começa na crise de Adão e Eva, a gente passa pela crise de Moisés, a crise do outro em nós, a crise de Elias, a crise da solidão, achando que ele está sozinho, e a gente chega na crise do silêncio de Deus. Para mim, essa é a pior. É quando o céu se fecha, é quando o silêncio de Deus se instala, é a ausência de Deus, é uma ideia, orando no vazio. Já viu isso? Orar no vazio? Você vem para cá todo dia, 7 horas da manhã, dobra o teu joelho, não acontece nada. Semana após semana. Que semana difícil essa. Começou domingo lá em Brasília, né? Eu não sei vocês. Eu não tenho partido político,
Eu tenho visão política, eu leio sobre política, eu ensinei um curso de ciências sociais, mas eu tenho partido político. Mas eu cheguei à casa domingo e eu não gostei do que eu vi. Aquele sarcasmo, aquela postura. Eu falei, sozinho vendo, se eu fosse deputado, jamais eu estaria aqui. Independente, sem entrar no mérito da questão, mas eu não teria aquela postura. Não teria. Sem entrar no mérito, mas aquela postura de sarcasmo, de vibrar, ali, para mim, eu não vejo aquilo ali dentro. Estou falando de mim, não sei vocês. E aí a gente perde um menino tão bom, tão bonito, de uma maneira tão trágica, horrível. Você teve uma ideia, nosso tempo foi tão feio que arrancou esse aqui dele. Ele só tocava o rosto dele. Tão feio que esse dele, 21 anos. Dormiu no volante, um amigo quebrou o pescoço, caiu, lado. Coisa horrível, uma semana difícil, sem contar questões pessoais, particulares. Se vocês prestarem atenção, o salmista diz no verso 3: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Você que está passando um momento difícil, e você acha até que Deus esqueceu de você, e tuas lágrimas rolam dia e noite, noite e dia, sem parar, a ausência de Deus, parece que Deus não se move. Jó chegou a dizer isso, ele tem braço. Se ele tem braço, cadê o braço dele que não me toca, que não movimenta ao meu favor? Ele tem olho, cadê o olho dele, porque não me enxerga aqui nessa situação? É a esperança que se adia e pode te tornar uma pessoa cética, porque você fala assim, eu invisto tanto. E o salmista, no Salmo 73, ele disse isso: é inútil ir para a igreja de manhã, de tarde, de noite, orar às 7 horas da manhã. Para que isso? Frequentar a igreja nos finais de semana, para que isso? Aquele cara ali, meu vizinho, que cara, tem uma vida pregressa, o cara prospera, o cara cresce. Eu que procuro ter uma vida honesta, uma vida santa, uma vida digna. Como diz também o salmista no Salmo 37, quando ele diz assim: deleita-se no Senhor e Ele atenderá ao desejo do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Às vezes você se aborrece porque você se acha uma pessoa muito boa, muito justa, muito cristão, muito crente, e você vê pessoas crescendo que não tem essa piedade que você tem, que não tem essa devocionalidade que você tem, e você se aborrece. E o salmista também passava por isso. E o rei Davi também passava por essa situação de deserto, onde o coração dele estava ficando gelado, frio, indiferente. Você fala de Deus, você ora e nada acontece. Deus não se move uma palha na sua situação. Meu Deus, que crise é essa? É a crise do silêncio de Deus, onde Deus fechou as portas para você, como eu acabei de dar o meu exemplo aqui. A minha alma anseia por ti, Senhor. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. E Deus não te responde. Deus está em silêncio, no meio de um louvor. O cara chorando, o pessoal aqui no louvor cantando, e a pessoa ali chorando, se debulhando. E você fala assim: meu Deus, eu não sinto isso, nada me toca. Já passou por isso? Pessoa do teu lado assim, quebrantada, pastor pregando, a pessoa vibrando, você assim, diferente. Tudo de respeito. Não tem nada a ver comigo. A crise do silêncio
de Deus. E aí? Você já parou no meio de uma oração? Você está orando, daqui a pouco um start, e você fala assim, por que eu estou orando assim? Não está acontecendo nada. Essa aflição, essa angústia, desse Deus que você acha que não faz nada, que não tem nada a ver com a sua vida. Um homem chamado São João da Cruz, ele chama essa noite de a noite escura da alma. A noite escura da alma. Você já passou por ela? Flores e vida, aquela canção. E o Pai desse aqui para a gente. Flores e vida. A noite escura da alma, o céu está de bronze. Você entra nessa noite. O povo não quer saber se você, líder espiritual, está passando por essa noite. Se você tem uma responsabilidade, se você é um professor, se você é um encarregado, se você é um líder espiritual, você tem que dar conta. Não importa nessa semana, eu tenho que chegar aqui e pregar hoje. Trazer uma palavra. E aí? Já passou por isso? Como eu coloquei aqui, uma das piores semanas da minha vida. Eu não me lembro, nesse ano de 2016, ter passado uma semana tão difícil como essa. Você está passando por essa noite escura da alma? A crise da autodecepção. Abra sua Bíblia aí, livro de Jonas. Finalzinho aí do Velho Testamento, a gente vai ler muito pouco, porque não tem como ler. Rapidamente, a gente vai ler o capítulo 1. A palavra do Senhor veio depois de Obadias, chegando. Você está querendo chegar em perto de Mateus. Se você chegou em Malaquias, vem um pouquinho para trás e você vai chegar em Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas, adversativa, mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarso, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarso para fugir do Senhor. É a crise da discordância, a crise da autodecepção. Nínive era a capital da Síria. Lá as pessoas matavam as pessoas vivas. Destroçado. Eles destroçaram o reino do norte. Jonas era profeta do reino do norte. Deus fala pessoalmente com ele. E ele discorda de Deus. Deus chega para ele e fala assim: Jonas, apesar daquele povo lá de Nínive ter invadido o reino do norte, estuprado as mulheres, violentado as pessoas, eu amo aquele povo. Eu amo aquele povo. Eu quero que você vá lá e fala para eles, para que eles se arrependam dos seus pecados, porque eu amo Nínive. Sabe o que Jonas faz? Foge para Tarso. Você já passou por essa situação de discordar de Deus? Vários homens da Bíblia discordaram de Deus. Está aqui um homem. Eu estou colocando para vocês aqui um homem que está passando uma crise da autodecepção. Eu não vou entrar na história dele, que a história dele é linda, é maravilhosa, é fantástica, é pequenininha, são só 4 capítulos, todos eles nanicos. Dá para você ler, reler, mas eu não quero falar sobre isso. Mas o que acontece é que Jonas se decepciona, sabe com quem? Com ele mesmo. Porque ele vê a besteira que ele faz, não querendo ir para Nínive. E quantas vezes eu e você acabamos nos decepcionando? Com você mesmo. Você faz uma coisa, você fala assim: meu Deus, como que eu pude fazer isso? E você se arrepende. Essa crise da autodecepção, ele acaba se decepcionando com ele mesmo. A cidade era difícil, tudo bem, mas ele acaba
decepcionando. E ele vai pagar um preço por causa disso. Os ninivitas fizeram maldade, sim, com ele. E ele diz: eu estou fora, eu não quero nada com aquela cidade. É mais ou menos, aplicando aqui para você que mora em Campos, e fala muito mal dessa cidade. É uma autodepreciação, é uma baixa estima. Eu costumo dizer o seguinte: você, desculpa a expressão, você nunca vai ser bênção nessa cidade. Ora, se você mora de Campos, dobra teu joelho e ora para você ir para Nova York amanhã. Amanhã Nova York, vai para lá. Se você está aqui, se Deus te colocou aqui, viva aqui. Plante, floresça onde você está. Amanhã Deus vai te tirar, mas hoje você está aqui. Então você fica chutando lata, é uma mulher azeda, é um homem azedo, amargo, fala mal de todo mundo. Você vai ser bênção nessa cidade. Dobra teu joelho e fala: Senhor, eu não me sinto bem aqui, me transporta daqui, eu quero ir embora. Mas enquanto você estiver aqui, enquanto Deus me fizer te transportar, dê o seu melhor. Frutifique onde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua comunidade cristã. Onde você está, se doe. Que Deus vai ouvir sua oração e vai te levar para Nova York. Amém. E me leva lá para tomar um café contigo até a última vez. Nunca foi, tem muita vontade. Então Jonas está aqui nessa crise da autodecepção, dessa situação calamitosa, desastrosa. Mas aí também eu aproveito e não vou ler, mas coloco uma pessoa ao lado de Jonas, que foi Pedro, lá no capítulo 18 do Evangelho de João, quando ele nega Jesus, e Jesus falou que ele negaria, ele disse que não, mas ele acaba negando. É você com a tua autossuficiência, que achando que você é o bambambam, que você não vai cair, que você faz e acontece, e ele fala: eu não quero não. E negou. Quando o galo cantou a terceira vez, ele negou. E depois ele se arrepende profundamente. Profundamente se arrepende. Agora eu pergunto para você: Pedro é um negador? Ele é um negador de Jesus? Não, ele negou Jesus. Acidentalmente? Pode ser. Às vezes eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: você não é essa pessoa, você está essa pessoa. Você não é, você está. Foi o caso de Pedro. Ele negou, ele não era um negador, ele negou. Ocasionalmente, ele nega Jesus naquela situação, mas se arrepende. E quando Jesus aparece, quando ele peca, ele chora, ele se envergonha. Você está passando por essa crise? Você pecou, você fez algo grave, ou pessoalmente, ou na sua família, ou diante de Deus, e você está arrependido? A minha preocupação é de você cair no extremo oposto do cinismo. É quando você já está anestesiado. Eu peco, mas peco com classe. Ninguém está vendo. Minha mulher não está vendo. O pastor da minha comunidade não está vendo. Meus filhos não estão vendo. Já criou essa mente cauterizada. E você não passa mais por essa crise. No começo você até passava: meu Deus, que besteira que eu fiz. Com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos. Aqui na empresa, meu patrão, um cara bacana, investe em mim. Lembram do quarto de guerra? O rapaz lá, que acabava furtando lá, e que o patrão dele depois vai lá na casa dele e dá uma oportunidade para ele de não denunciá-lo. Lembra? Talvez no teu caso você está num emprego bacana, legal, e você tem toda a oportunidade lá, mas você não quer e você não faz. Mas às vezes você pode ser influenciado por outro. Mas o meu medo, e eu não coloquei aqui, estou apenas citando, é justamente isso. Mas Jesus vai ao encontro de Pedro após a ressurreição. Ele quer conversar com Pedro. Já se decepcionou? A crise de Jonas, e a gente chega aqui na crise da insuportabilidade, a crise de Jesus. Lá no GSM. Você já passou por essa crise? Essa crise eu coloquei aqui que é uma crise da raça. É uma crise da raça.
É uma crise onde eu e você acabamos passando o peso insuportável dos problemas. É como se Jesus dissesse aqui: Pai, passa de mim esse cálice, eu não suporto essa dor. Você já chegou nessa crise? Nesse momento de insuportabilidade, de dizer: eu não aguento mais o peso dessa situação calamitosa, difícil demais. Eu não vou aguentar viver diante dessa situação. Nós minoramos, a verdade é essa, nós amenizamos a dor de Jesus. A gente não tem ideia do que Jesus passou na cruz, de como Jesus estava. Por isso o nome é crise da insuportabilidade. Como que ele estava, a Bíblia diz que o seu suor se transformou em gota de sangue. A gente acaba amenizando a dor dele. A gente não tem noção do que ele passa. Tanto é que ele usa a expressão em aramaico na cruz: Eli lama sabachthani. Quer dizer o quê? Deus meu, por quê? Por que você não para? Talvez seja a tua crise hoje. Fala, meu Deus, eu já não aguento mais essa situação. Ela já chegou no meu limite. Ela já chegou num estágio que eu não suporto mais. Se eu pudesse, eu coloquei aqui, eu ia para um lugar sozinho. Ninguém me exigindo nada, ninguém me cobrando nada. Um anonimato absoluto. Nem filho, nem filha, nem esposa, ninguém. Nada, só Deus. Você ir para um lugar desse aí, só Deus. Às vezes, em determinadas situações, volta ao salmista: se eu pudesse, eu buscaria asas e voaria. Eu não estou suportando mais. Talvez seja o teu caso, emocionalmente você já não aguenta mais. É insuportabilidade. É o teu Getsemane. É quando você dá um brado, você suspira, e você abre o coração e fala assim: Senhor, o que eu faço? E aí, gente, diante dessas crises todas aí que eu falei, que a gente já está caminhando para o término, o que a gente faz? Diante da crise de Adão, a crise de Moisés, a crise de Elias, a crise de Davi, a crise de Jonas e a crise de Jesus. O que a gente faz? Acabou, vamos embora para casa? Diante da crise de Adão, o que nós precisamos fazer? Se render a Deus. Diante da crise de Adão, da crise do conhecimento do bem e do mal, você tem que se render a Deus. Reconhecer a sua miserabilidade. Reconhecer que você é pó, que você é cinza, que você depende de Deus. Quando eu venho para cá, às 7 horas da manhã, eu falo: meu Deus, eu tenho que estar aqui direto. Eu tenho que estar aqui agarrado. As coisas estão muito difíceis lá fora. Uma crise tremenda. E você, de maneira alienada, indiferente, você tem que se render a Deus lá no seu quarto. Você tem que começar a se disciplinar na oração. Você tem que começar a ler a palavra, porque ela é vida. Ela vai revigorar o teu coração. A palavra vai te animar, vai te renovar. Porque se você ficar indiferente, alienado, você vai sofrer. Talvez você não consiga nem suportar. Então você tem que se render, tem que dobrar os teus joelhos, tem que buscar a presença de Deus. Diante da crise de Moisés, a gente ama. Diante dessa crise do outro, onde você sofre pressões externas, seja da sua família, seja dos seus vizinhos, seja dos seus parentes, você tem que amar essas pessoas. Senão você fica louco. Eu coloquei aqui que Moisés, o coração dele é igual ao coração de mãe, igual ao coração de pastor. Se ele não entrar, ele também pode arriscar o meu nome. Você tem que amar. Senão você vai acabar cometendo besteira, você vai sair, você vai perder a razão. Moisés, fale a rocha, vai sair água. Feriu a rocha.
Diante da crise de Moisés, você tem que amar as pessoas, entendê-las. Nesse momento de crise, diante da crise de Elias, que ele teve medo, que é a crise de solidão, você tem que sobreviver diante do silêncio de Deus. Oh Deus, sobreviva. A Bíblia diz que veio uma tempestade e Deus não estava ali. Veio um furacão e Deus também não estava ali. Veio a estrela e Deus não estava ali. Depois a Bíblia diz que veio um sussurro, ou um cicio, Deus falando baixinho. Ali Deus estava. Então às vezes, com todo respeito aí você que gosta de voltar, eu também gosto. Mas às vezes Deus vai falar contigo num culto de corinho de fogo, gente pulando para o outro lado, e Deus vai falar contigo no seu quarto, na hora que você dormir. Não vai falar numa vigília, não vai falar no culto de domingo à noite, vai falar no seu quarto. Vai falar na hora que você estiver no seu carro ouvindo uma música. Oh Deus, sobreviva nós ao silêncio. Nós somos seres ativos. Eu já entro no carro ligando o som. Eu entro no elevador, eu converso com alguém, não consigo. Eu moro no segundo andar, não consigo. Até o segundo não fala com ninguém. Eu puxo aí, converso com o cara. Botar um calor, né? Ele é só piscina mesmo, é só piscina mesmo. Só. Eu falo e falo, não, peguei. Só piscina, né, cara? Só piscina, né? Porque a gente não sobrevive ao silêncio. Mas Deus quer falar com a gente o silêncio, como ele falou com Elias na caverna. Veio a tempestade, Deus não estava lá. Veio o vento, Deus não estava lá. Mas veio um cicio, ali Deus estava. Então o culto para nós é aquele culto que eu tenho que me arrepiar todo. É igual o ventilador. Está posicionado. Você tem que se arrepiar e Deus está ali. É assim que Deus fala. Os escritores hebreus dizem que ele fala de várias maneiras. Deus pode falar de uma maneira muito simples, através de uma criança. Deus falou comigo hoje. Raquel está aí, Raquel? Raquel está aí? Raquel está aqui. Aí a gente estava vendo Superstar ou Popstar? Superstar. Aí eu estou procurando um nome para a campanha de dezembro já, de Natal. Eu já estou com a música, eu estou procurando. Eu estou procurando a música, o tema, qual vai ser o tema da nossa campanha de final de ano. Aí, vamos no outro grupo. Se eu errar, você me corrige, Raquel. Outro eu, isso, né? Outro eu. Esse é o nome. Outro eu. A nossa campanha vai ser você olhar o outro como se fosse você. Enxergar o outro como se fosse você. Olhar para Pudim, olhar para as periferias da nossa cidade, como se nós morássemos lá. Cada música de Fernandinho fala sobre isso, fala sobre egoísmo, fala sobre essa vida intimista. Então, em cima dessa música, nós vamos trabalhar o olhar ao próximo. Aí eu estou procurando um nome. Aí, como o Espírito Santo fala assim, é esse nome, outro eu, o nome da banda. Então, Deus fala assim para a gente. Oh, Deus. 24 horas, de várias maneiras. Terminando. Jonas, devemos declarar o nosso amor a Deus. Nessa crise do profeta Jonas, do arrependimento, você fez algo que você se entristeceu muito. Declara o teu amor a Deus. Foi um deslize, foi uma falha. O Senhor me chamou para mim, eu fui para Tarse, fui desobediente, discordei do Senhor, mas eu quero declarar o meu amor. Eu te amo, Senhor. Amém. Quero te servir de todo o meu coração. Davi, no escuro da alma, a gente escreve salmos, canta canções para Deus. Abre o teu coração, pega uma caneta e vai escrever. Quem canta, canta. Na hora do louvor aqui, fica em pé, abre seus braços, vai para o teu quarto, liga o som alto lá no teu carro, mas canta a Deus, louva o Senhor. Amém. Adore o Senhor. Na crise de Paulo, que eu não falei, né? Passei batido na crise de Paulo, a gente depende da graça. E por último,
na crise do Getsemane, na crise de Jesus, da insuportabilidade, quando o peso é insuportável, os problemas são insuportáveis, nós devemos ir para a oração e fazer um Getsemane. Está insuportável? Vem orar. Tem um grupo aqui orando, homens e mulheres de oração, que oram diuturnamente aqui. Amém. Amanhã é dia de você vir para cá orar pelo seu casamento, orar pelos seus filhos, orar pela sua vida. Venha orar. Pastor, está muito difícil. Venha orar. Dê o seu clamor.